Olá, investidor RJ, tudo bem? E vamos para mais um vídeo do canal Carteira RJ. E no vídeo de hoje eu queria comentar sobre um fato relevante aí que saiu ontem da empresa AES Brasil, código AESB3, que é o que segue. Então eles estão seguindo, né, nessa proposta de ampliar o portfólio de energia renovável, mais especificamente de energia eólica. Então ontem, dia 8 de agosto, eles emitiram alguns comunicados aí informando, né, como é que vai ser essa operação. Então seria um contrato de compra e venda de ações de uma SPA referente a Cúbico Brasil S.A. Então esse processo aqui se dá para aquisição de 3 complexos de energia eólica, que seria esse Ventos do Araripe, que fica no Piauí, o Caetés em Pernambuco e o Cassino, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui tem os números de SPS de cada um. Aqui tem a capacidade instalada prevista, né, nesses leilões, então 210, 181 e 64 aqui no Rio Grande do Sul. Aqui fala um pouco mais sobre qual é o índice de atualização de cada um desses complexos, fala o período final aqui dessa concessão, quais são os... Enfim, aqui tem mais uns detalhes um pouco mais técnicos. Que mais... Aí aqui eles comentam que o valor desses ativos, o total, né, o Enterprise Value é de 2 bilhões, sendo que é 1,1 bilhões em equity, ou seja, no patrimônio, e mais assumir uma dívida aí de 928 milhões de reais. Data base aqui no final do trimestre, então 30 de junho. Enfim, aí tem mais alguns detalhezinhos, mas são questões mais técnicas da negociação mesmo. Que mais... Aí que, claro, eles vão falar super bem dessa aquisição, né? O que é esperado, que tecnicamente não vão comprar uma porcaria, né? Então, mas eu concordo, é um passo importante, né, na estratégia de crescimento. Eles estão tentando diversificar. Isso começou lá em 2021, se vocês lembrarem, quando teve a migração, eles fizeram uma reorganização societária, né? Eles migraram as ações que antes eram as units, antiga AES Tietê, que era o Tiet 11, aí em 2021 ela virou a AESB3, e aí agora, seguindo, ela, com essa nova reorganização, né? Como a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, a ideia era justamente ampliar esse portfólio, né, crescer, já que agora a estrutura da empresa é maior. Então ela teria capacidade de comprar outros ativos para diversificar e com o objetivo também de diluir, né, tanto a geração hídrica, né, que hoje a empresa ainda é muito dependente da geração hídrica, se vocês lembrarem, eu já abro o release ali para mostrar para vocês. Mas é mais ou menos metade aí da empresa hoje é hídrica. Então o que eles comentam aqui, que é aqueles 4.2 atuais, o que eles comentam aqui, né, então é que a empresa vai passar a ter uma capacidade instalada então de 5.2 gigawatt renovável, sendo 4.2 já operacionais e 1.0 é aquele que a gente comenta sempre, né, que está em construção ainda no pipeline. Que mais? Então como é que eles estão pensando em fazer isso? A proposta aqui, tá, então, em vez de captar uma dívida, eles querem fazer uma nova emissão de ações. Então eles fizeram aqui um cálculo, né, precificar essas novas ações em 9,61. Ela tem um bom deságio aqui em cima do valor de mercado, né, se nós formos ver. Até pelo volume que eles estão querendo captar, né? Eles estão pensando aqui em pegar no mínimo 500 milhões e no máximo 1,1 bilhão. Então, assim, a menos que tenha um incentivo, né, para as pessoas fazerem esse investimento, ou seja, eles não vão fazer uma emissão com valor acima do valor de mercado, ao meu ver não faria muito sentido. Então, para tentar movimentar esse valor aqui, eles estão querendo fazer uma emissão um pouco abaixo do valor de mercado e tentar chegar nesse intervalo balizado aqui, que seria ou a gente capta aí pelo menos metade do negócio para garantir a operação e aí capta via debenture talvez, ou uma outra forma de captação de dinheiro, e no máximo o valor inteiro. Então, eu acho muito pouco provável que essa emissão não saia. Se nós formos ver, por exemplo, em fundos imobiliários, as emissões dependem que os cotistas façam os aportes. Às vezes os cotistas, em grande maioria, são pessoas físicas, né? Então nem sempre a pessoa física vai querer entrar ou vai ter condições de entrar naquele momento que é feito um anúncio, né, de uma emissão. Mas aqui, como a gente tem a S Corp por trás, é uma empresa enorme lá dos Estados Unidos, então se tiver que aportar, eles vão ter dólar para botar dinheiro. Então duvido muito que o controlador não queira, ou talvez até, por que não dizer, talvez o controlador até garanta esse mínimo aqui, então acho muito pouco provável que não saia essa subscrição. Outro ponto importante aqui que eles estão falando é que o fator aí de direito de preferência são 23,61%. Então, para vocês saberem a quantas ações vocês vão poder subscrever, vocês pegam lá a quantidade de ações que vocês têm,
multiplicam por 2361 e aí divide por 100. Vai dar o número que vocês podem subscrever. O que mais? Esse direito de preferência vai até o dia 12, tá? Então falta 3 dias aí. Acaba exatamente dia 12. Então hoje é dia 9. Tem dia 9, 10, 11, 12. Tem 4 dias, bem dizer. Os 4 próximos dias aí, quem quiser participar, né, tem essa possibilidade de garantir o seu direito de preferência. Então às vezes a pessoa ali, como a gente vê aqui, é 2361. Então, dependendo da quantidade de ações que vocês tenham, talvez não seja suficiente para fechar um lote. Talvez vocês queiram comprar alguma quantidade para fechar um múltiplo de 100 ali para poder fazer um aporte. Ou não também, né? Ninguém é obrigado a fazer. O que eu vejo assim, é uma diluição legal que dá uns, se eu não me engano, 19% de diluição para quem não fizer, quem não acompanhar, né, essa emissão. Mas ao mesmo tempo que a pessoa diminui a sua participação na empresa, também se passa a ser uma empresa maior, né? O que também acaba sendo interessante para o acionista. Então assim, eu tenho um percentual menor de uma empresa que tem mais ativos, mais diversificada e que potencialmente pode gerar mais valor para mim. Esse documento não tem mais nada. Aí esse outro fato relevante são mais detalhamentos mesmo daí, né, sobre essa questão do aumento de capital através dessa captação. Praticamente o que eu já falei. Aqui ele comenta sobre o capital social da empresa, modalidade, como é que vai funcionar, subscrição de ações, aí vocês podem ler, vou deixar os links aí para vocês. E aí hoje de manhã, dia 9, esses que eu falei agora são de ontem, saíram dia 8, então esse aqui do dia 9, ele saiu hoje, tá bem quentinho esse documento aqui. Então qual é a proposta aqui? Apresentação da aquisição dos ativos eólicos. Então, linhas gerais, eles quiseram fazer um resumão aqui, bem PowerPoint mesmo, do que são esses ativos, né? Como é que funciona, um pouco mais dos números. Então o que eles estão falando aqui, que vai ser esses 3 complexos eólicos, vai ser referente à aquisição de mais 456 megawatts em ativos eólicos operacionais. Ou seja, não estamos comprando nada em construção, isso aqui já está operando. O que é muito bom, que vai ajudar a gerar mais caixa para a empresa, né? Então aqui no mapa eles mostram qual é a base já de eólicos que a empresa já possui, que são esses em azul. Os novos ativos são esses em roxinho aqui. Então entra aqui Piauí, Pernambuco e Cassino. Então já está fechando aqui quase toda a lateral aqui do Nordeste, né? Todos os estados quase já tem pelo menos um ativo. Então aqui, novamente, né, o resumo da operação. 1 bi em equity, 900 em dívida, total de 2,03. Ativos que estão contratados aí no mercado já até 2035. Energia contratada 229. Que mais? Preço dos PPA, 190 megawatt-hora, reajustado por inflação. Que é mais receita líquida, então aqui já começa a ter números, né, de o que vai entrar para o caixa. 329 milhões. 243 milhões de EBITDA. Aqui, claro, eles estão trazendo uma estimativa, né? Esse EBITDA, por exemplo, está considerando uma margem de 74%. Vamos ver se isso vai se manter, né, nesse prazo todo. 2035 ainda tem bastante tempo. São 13 anos. Que mais? Previsão de caixa. Ou seja, já está aproveitando a estrutura dos contratos que já existem. Então, já tem lá a receita certinha. Já sabe quanto é que vai entrar. Que mais? Aí aqui, novamente, tem um resumo do resumo daqueles números que eu falei antes. Como é que vai funcionar, como é que foi feito o cálculo, como é que eles precificaram esses 9,61, quantas novas ações ordinárias. Aí aqui eles mostram visualmente, né, como é que vai funcionar. A AES Brasil ultrapassa os 5 gigawatts com 50% em fontes eólicas. Então aquilo que a gente estava falando antes, né, a fonte hídrica, a empresa atualmente ainda é muito dependente da fonte hídrica, mais da metade. Com esta nova aquisição, o eólico vai passar a ser 43% e o hídrico 52%. É um pouco menos, já está um pouco mais diluído aqui. Mas é isso, desses novos itens, né? Aí aqui fala da análise de preço, aumento de capital, papapá, que tem mais uns detalhezinhos, são poucas páginas, eu deixo no link ali também para vocês olharem. Para finalizar, então a empresa fez o release aí do segundo trimestre de 2022. Tem várias coisas aqui, é um documento extenso, tá? Eu não vou passar ele todo, vou só destacar algumas coisinhas. Então, aqui ele fala da construção, então, de 77% já do complexo eólico Tucano. São 322 megawatts, então mais um monte aí entrando. Aqui ele fala em cima do Tucano de novo e do Cajuína, que são ao todo 1 gigawatt. E estão com uma entrada estimada aí para 18 meses, ou seja, é muito pouco tempo. Isso aí dá 1 ano e meio, então 2 palitos aí tá no ar.
Então aqui é os 322 do Tucano, mais 695 do Cajuína. Aí aqui eles falam um pouco mais de como é que tá. O que mais? Então eles fizeram mais uma emissão de debêntures de 950 milhões nesse trimestre. Para fazer, né, esse investimento aqui, esse CAPEX em cima do Cajuína. Entre outras coisas. Aí aqui tem alguns resultados do trimestre, né? Então, a receita líquida aumentou 10% em relação ao mesmo tri do ano passado. Que mais? Aqui o EBITDA ajustado caiu um pouco. Teve um pouco de aumento de despesa aí, 17%, não é tão pouco assim. Que mais? Aqui tem um aumento, né, da compra de energia que seria referente àquele GSF do ano passado. Lembra, teve crise hídrica e tal, os reservatórios diminuíram, eles tiveram que comprar energia no mercado. Então esses custos, né, eles vieram nessa linha aqui, compra de energia. Eles anunciaram também dividendos esse trimestre. Deu uns 10 centavos por ação. Aqui eles apresentam então o breakdown do portfólio. Aqui era até onde estava antes daquele comunicado que eu acabei de passar para vocês. Então era 20, 3.7, mais aquele 1 GB que está em construção, que lembra o Cajuína e o Tucano. Aí ficaria com essa disposição aqui. Porém, como entrou novos ativos agora no pipe, que vão ser financiados aí com essa emissão, esse número aqui já vai aumentar para mais ainda. Então esse gráfico aqui ele não está contemplando essas novas aquisições, porque como isso aqui é o fechamento do trimestre, isso aqui fechou em junho, lembra? Primeiros 6 meses do ano. Então, até junho não existia essa informação ainda dessa compra, né? Pelo menos não de forma pública. Então, nesse gráfico aqui, ele ainda não está atualizado. A gente vai ver aqueles números lá dos 3 ativos eólicos que foram anunciados ontem. Nós vamos ver no próximo trimestre, que vai sair lá para novembro. Então é isso aí, aqui, mesma coisa de sempre. Eles vão detalhar um pouco mais cada um dos complexos, fonte eólica, fonte solar, fonte hídrica. Lembrando aqui que um dos motivos também de fazer essa diluição da dependência da fonte hídrica é justamente o vencimento das concessões. Se a gente vê que a maioria delas vence em 2032, então são menos de 10 anos já para acabar as concessões. Eu não sei se é possível renovar essas concessões, tá? Provavelmente vão avisar mais próximo dessas datas, ou se talvez outra empresa acabe pegando isso aqui. Eu não vou saber dizer como funciona. Mas de fato é um risco, né? Pode acontecer simplesmente de chegar nessa data e toda essa capacidade instalada aqui não fazer mais parte do portfólio da empresa. Ok. Mas é isso, gente. Acho que já falamos bastante aí. A ideia nem era apresentar muito o resultado trimestral da empresa, e sim mais essas novas aquisições, né? Porque é uma coisa muito nova. O Conselho de Administração, então, no dia 4 de agosto, anunciou aí, melhor dizendo, aprovou 52 milhões de dividendos intermediários. Vejam bem, intermediários. Então, é possível que venha mais alguma coisa ainda pro segundo semestre, tá? Talvez eles anunciem, talvez no final do ano, vamos ver. Ou no máximo ano que vem. Mas alguma coisa deve vir sim. 10 centavos, então, 0,1074 por ação, corresponde a 100% de payout sobre o lucro líquido da controladora ajustado. Considera a realização de ajuste, blá blá blá. Então, a data para participar disso é hoje, dia 9. Ou seja, quem tiver as ações até o dia de hoje tem direito a esses 10 centavos. A partir de amanhã, como vocês sabem, data ex dividendos. Esse valor é descontado automaticamente da cotação. Então, como vocês sabem, dividendo não é nada de graça. Ele é descontado do preço da ação. Então, se nós formos olhar hoje, em função da emissão e tudo mais que teve, a ação até caiu. Eu estava olhando aqui na corretora, deu 10,18 a última negociação. Deixa eu atualizar aqui, 10,18. Não tá atualizando, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Então a gente vê aí que hoje a ação caiu. Então os anúncios foram feitos ontem, tanto do dividendo quanto dessas novas aquisições, sobre a emissão, sobre a diluição, etc. Como vai ter uma emissão aí a 9,61, eu até esperava que a ação fosse subir um pouco. O que acontece? Como já está fixado o preço mínimo da emissão, o pessoal poderia pensar assim, vou fechar a posição. Então aumenta uma pressão de compra, as pessoas vão querer comprar para alinhar ali, para ter direito a um número X de compras, né, naquele preço de 9,61. Como o valor de mercado ainda é mais alto do que isso, muitas pessoas gostam de fazer essa flipagem, assim, de comprar vamos dizer assim, vou vender a minha posição agora para comprar mais barato. Isso acontece, isso é a flipagem, né, que o pessoal chama.
Mas ao mesmo tempo, outra pessoa pode pensar, eu quero comprar mais ações por menos, então eu vou fazer um aporte de um valor um pouco mais baixo para daí fazer o preço médio da posição com o outro valor. Existem as duas coisas. Então, mas se a gente vê, isso não aconteceu, tá? A ação caiu 45 centavos de ontem para hoje, então é mais do que esse dividendo, né? Se a gente for pegar aí os 10 centavos de hoje ainda, quando for ajustar esse preço aqui vai ficar menos 55 provavelmente. Não sei ainda como é que vai fechar, né, pra gente ver isso aí. Mas é isso, a ação tá buscando aí talvez ficar bem mais próxima do valor da emissão dessas novas ações. Isso aqui não muda muita coisa, tá? Então não vamos nos prender a isso. Se a gente for pegar o gráfico de um ano aí, essa ação já apanhou bastante, ela estava lá um ano atrás 15,10 e hoje ela está 10,21, ou seja, uma perda aí de menos 32%, então são R$4,90. Mas é isso, gente. Seguimos. Eu vejo que a empresa hoje está muito melhor que o ano passado. Ela está com um pouco de dívida, sim, tem uma certa alavancagem, tem alguns contratos ali, IPCA mais 7, taxa de juros de longo prazo. Dei uma olhada no release lá, que tem todos os detalhes da dívida, tem um capítulo só disso. É bom ler, tá? Nem tudo cai por acaso, nem sempre tudo que cai é promoção. Tenha noção dos riscos. O risco de concessão, se acontecer aquilo mesmo, deve cair bastante a receita da empresa. Por outro lado, eles estão se coçando, estão trabalhando, estão indo atrás, estão buscando novos contratos, estão renovando o portfólio, estão buscando fontes alternativas. Então é isso. Já falei bastante hoje, então vamos aguardar aí os próximos movimentos. Da minha parte, eu pretendo entrar sim nessa emissão. A minha posição em AES não é tão pequena, mas também não é tão grande. Em relação às outras elétricas aí, ela só está atrás da Energias do Brasil, que é outra posição grande que eu tenho em elétrica. Então eu certamente agora vai passar a minha posição em Energias do Brasil. Vou ter que dar um aportezinho lá também para dar uma equilibrada, para não ficar muito concentrado aqui. Mas é isso, gente. Então fiquem com Deus, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.